Queria começar te perguntando como é que foi essa jornada, como é que você chegou a fundar essa empresa que é tão bacana e depois conta pra gente também o que que ela faz, qual que é a diferença do mercado, tudo que você quiser. Perfeito. Eu vou passar rapidinho pela minha trajetória, porque inevitavelmente ela é parte Claro. da fundação da Safe Space. Eu comecei a estagiar na Acreditas, que é uma fintech, hoje eu acho que é a segunda maior da América Latina, talvez. Na época era uma startup de fundo de quintal, a gente ficava numa casinha e às vezes trabalhava de mesa de ping-pong porque não tinha onde sentar. E eu fiquei lá alguns anos e eu peguei muita paixão por esse mundo de empreendedorismo, tudo muito dinâmico, essa cultura de que você é mais valioso o aprendizado do que esse peso tão grande no erro. Então arrisca, descobre, melhora. Depois de alguns anos, eu decidi tirar 3 meses da minha vida profissional e eu tive o privilégio, na verdade, de passar um tempo na Índia e no Nepal. Nossa, que legal. Quando eu tava lá, eu fiquei meio mochilando, pra cima e pra baixo, eu trabalhei em umas fazendas de alimentos orgânicos, fiz retiros de meditação, enfim. Até eventualmente eu voltar e eu querer ir pra um negócio que tava ainda mais no começo. E eu me juntei à Raízes, que é uma startup de alimentos orgânicos, onde eu fiquei, assim, mais alguns anos, até eventualmente a Rafaela, que hoje é minha sócia, mas na época ela era uma super amiga, ainda é, na verdade. Ela chegou do mestrado e veio me contar sobre essa ideia que ela tinha de começar essa empresa para resolver problemas de comportamento no trabalho. Assim, apesar da minha trajetória profissional, né, ter sido curta até então, talvez curta até hoje, inclusive, eu não conhecia e ainda não conheço nenhuma pessoa que trabalha no mundo corporativo que não passou por um problema de comportamento no trabalho. Perfeito. E eu também não conheço ninguém que está satisfeito com o que aconteceu depois que o problema, né, se passou. Então, que as empresas não estão bem preparadas, elas não têm as ferramentas certas, elas não têm os mecanismos necessários, os processos. E a Rafaela começou a me contar dessa história dessa empresa, a Safe Space ainda não ia ser muito bem o nome. Tinha a Rafa e tinha a Gi também, a nossa outra cofundadora, e a Cláudia, que, enfim, chegou um pouquinho depois. E, eventualmente, quando eu fui ver, eu passava mais tempo com elas, depois do meu trabalho falando sobre a Safe Space, e durante o meu trabalho pensando na Safe Space, do que, de fato, fazendo o que eu tinha que fazer. Então, quando eu fui ver, eu já estava muito envolvida e trouxe uma satisfação muito grande tentar, né, lá atrás, né, estar tentando resolver um problema que as três, mas eu pessoalmente já tinha passado. Então, eu estava criando uma solução para mim, na Perfeito. Essa verdade. era a minha próxima pergunta. Você, pessoalmente, apesar da trajetória, né? Como você falou, foi mais Ajax, né? Em termos de onde você chegou, tão nova. Mas você, pessoalmente, experienciou esse tipo de comportamento no ambiente profissional? Sim, em todos os lugares que eu passei, eu vi, né, manifestações de abuso de poder, vi, né, comigo e com outras pessoas assédios acontecerem, problemas de discriminação, e a gente tende a colocar, né, um peso e achar que, né, por exemplo, sei lá, uma discriminação vai ser uma pessoa ter uma fala, por exemplo, super racista ou super sexista numa reunião, mas muitas vezes essas coisas acontecem de forma muito mais sutil e velada. Perfeito. Que às vezes é até mais perigoso, né? Porque daí você não consegue olhar pro É problema. passivo, né? É, Passivo-agressivo, enfim. exatamente. Então, eu passei pelo problema, eu vi outras pessoas que trabalhavam comigo passar por muitos problemas, eu conheço, bom, todo mundo que eu conheço já passou. Então, eu falei, é um problema muito difícil, é muito complexo, mas eu acho que nós quatro vamos se juntar e tentar resolver Que ele. legal. E É. me fala uma coisa, você falou das passagens que você teve, mas você trabalhava em qual área nessas operações? Que eu fiquei curiosa. Boa. Assim, quem trabalha em startup sabe que área é uma coisa um pouco relativa, né? Perfeito. Você acaba até tendo uma, mas coloca muita mão na massa. Então, na Acreditas, eu entrei na área de desenvolvimento de negócios, né? O BizDev, que eles chamam, que acoplava, assim, desde itens de BI, né, que é inteligência de negócios, o marketing ficava lá dentro, eu era a única pessoa da área, sem ser o VP. Então a gente colocava muita mão na massa em tudo. E aí na Raízes eu fui fazer a mesma coisa, mas daí eu já comecei a aprofundar muito mais em ficar perto de cliente. Perfeito. Então fazer a experiência do cliente, ficar olhando para receita, fazer essas análises. E você, quando você olha para o seu passado, assim, quando você era novinha, o que você sonhava em fazer na sua vida? Você imaginou que você ia começar a empreender tão cedo? E o que você sonhava em ser, assim? Olha, minha memória da minha infância, do que eu sonhava, ela é meio problemática, assim, porque eu lembro, sabe, de ter, sei lá, 8 anos e querer ser, sei lá, uma astronauta, talvez. Legal. E aí corta pra 18 anos, eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, mas 18 anos que eu ainda não sabia o que eu queria fazer. E eu acabei indo fazer uma faculdade meio coringa pra, sabe,
falar que fez, assim. Eu não tinha nenhuma grande paixão. Perfeito. E talvez hoje eu acho que eu entendo que talvez eu não tinha muita paixão pela faculdade que eu tava escolhendo, porque eu não tenho muita paixão pela academia. Assim, a área acadêmica não é muito meu perfil, eu sou mais prática. Tá. A partir daí, o que colocar a mão na massa, eu tava muito animada. Que legal. Eu sempre pergunto isso, né? Porque assim, a gente é modelado a suprir uma caixinha dentro da sociedade, né? Então, assim, é muito interessante quando você traz pra mim que com 18 anos, puxa, eu ainda não tinha muito certo do que eu queria fazer e aí eu tive que escolher alguma coisa. A nossa parte de decisão e planejamento estratégico no cérebro, que a gente fala que é o córtex pré-frontal, ele não tá pronto até os 21 anos. Quer dizer, a gente é forçado a escolher o que a gente vai exercer pelo resto da nossa vida, porque a gente vai passar a maior parte dela trabalhando antes disso, com 16, 17, né, antes dos 18. Então, assim, existe uma pressão social, cultural pelo acadêmico, e por vezes o acadêmico também frequentemente não nos dá esse embasamento comportamental soft do prático que a gente precisa quando a gente entra no mundo corporativo, né? Então é uma loucura. Super.